Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira aqui para trazer informações históricas para você, conteúdo de primeira. Claro, tenho que pedir para você, já deixou aí o like, já compartilhou, se inscreve no canal também e aproveita para dar aquela moralzinha e vai lá e segue no Instagram, @professor Tiago Pereira. Tamo junto. É o seguinte, no último vídeo que eu fiz falando sobre a Primeira Guerra Mundial, um vídeo que explica ali os motivos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra, eu falei ali que o militarismo, o nacionalismo e o imperialismo foram três fatores que, cada um dentro aí das suas características, acabaram se juntando e promoveram o começo, o que deu a eclosão à Primeira Guerra Mundial. Aí algumas pessoas devem ter se perguntado, mas eu até entendo que militarismo está relacionado ao quê? Ao processo de militarização, os países vão começar a se armar cada vez mais aí, né? Só molhar a palavra. Melhor que nunca, tá? A aguinha sempre é boa. Mas a militarização, essa questão de se armar, tudo bem, né? Eu até falei lá, engraçado, editor, volta lá, pega aquele trechinho lá, põe lá falando sobre militarismo. O militarismo, criar então essa ideia de que, olha, eu vou fazer de tudo para defender o meu país, então vou fazer agora o seguinte, vou me armar. E aí os países vão começar a se armar, inclusive tem um momento aí chamado de paz armada, né? Paz armada. Eles vão se armar o que podiam, para quê então? Para conseguir se defender, claro. Então esse militarismo também é uma coisa que vai estar aí em grande evidência. Aí, agora que você viu sobre militarismo, pegou a ideia, o nacionalismo. Nacionalismo também a gente falou, a gente viu ali aquilo que dá o sentimento de pertencimento à nação. Agora, o que foi o imperialismo? O imperialismo foi a ação colonizadora de países europeus, principalmente países europeus, embora a gente saiba que também teve aí a ação imperialista dos Estados Unidos sobre o continente americano, ou também do Japão, lá a partir da segunda metade do século XIX, sobre o território asiático, e o imperialismo também aí dentro do próprio continente europeu. Mas, a maior parte das vezes quando a gente ouve falar em imperialismo, o que vem na nossa cabeça é a ideia de dominação territorial dos povos europeus sobre o continente africano e asiático. Isso tudo porque uma das dinâmicas que acaba criando isso é a Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial, lá no século XIX, chegou na sua segunda fase, fez com que, então, muitos países europeus começassem a ter a disponibilidade tecnológica para fazer a Revolução Industrial acontecer. Claro que isso é uma questão de 20, 30, 40, 50 anos para que os países europeus evoluíssem de tal maneira que muitos países europeus acabavam possuindo, então, os produtos maquinofaturados, melhor dizendo, já que vem da máquina, é maquinofaturado. E aí a Europa fica saturada. Só que esses países continuavam precisando comercializar esses produtos, até porque vai produzir com qual sentido? É aí que alguém teve a brilhante ideia. Peraí, vamos pegar um continente ali, um povo que não tem ainda esse pleno desenvolvimento industrial e vamos lá dominar eles? Bora, vamos dominar eles, isso aí. E aí vários países começaram a perceber essa fragilidade histórica dentro do continente africano, também parte do continente asiático, e começaram então a estabelecer esse processo de dominação territorial, mas que obviamente tem aí todo um sentido econômico dentro desta nova fase do capitalismo que toma conta do mundo a partir da metade do século XIX, conhecida como capitalismo industrial. A fase então é conhecida. Com isso, o que a gente tem então? Os países europeus precisavam ter uma justificativa para dominar, para se estabelecer aí dentro da África, até para não ficar aquele negócio assim, poxa, mas você vem e explora o meu país assim, do nada. Não, calma lá. É nesse sentido que surgem teorias, como por exemplo, uma teoria que é muito falada aí na filosofia, na sociologia, muito discutida na sociologia e também, é claro, aproveitada na história e na geografia, que é a teoria do darwinismo social. Amparado no pensamento do famoso biólogo Charles Darwin, alguns sociólogos também começaram a tentar criar elementos para dar o embasamento teórico de que se tem povo que não é
tão desenvolvido assim, precisa da ajuda de alguém para fazer isso tudo acontecer. É aí que, inclusive, a antropologia, lá nas primeiras escolas antropológicas, e sobre escolas antropológicas é um vídeo que eu vou fazer num outro dia, a antropologia vai então servir aí de advogado do diabo. Por quê? Porque ela vai defender que os países europeus eram desenvolvidos. Os países do continente africano e asiático, pobres, coitados. Como diria aquela música do Ira, pobre diabo é o que sou. E aí, vamos ocupar esse país? Por quê? Porque eles são atrasados e nós estamos aqui para trazer tudo de bom e de melhor. Inclusive tem aí um escritor inglês chamado Rudyard Kipling, colocando ali, ó, em uma coluna em um jornal britânico, a ideia de que, nossa, que difícil essa responsabilidade que o povo europeu tem. Isso se chama o fardo civilizatório, porque nós temos a responsabilidade de... Como a Europa saiu da obscuridade, da Idade Média, através de um desenvolvimento científico, tal e qual, trouxe então a máquina, a indústria, a modernidade, a civilização. Os povos africanos e asiáticos precisam de nós. E aí, vamos ajudar eles aqui. Na verdade, isso a gente sabe que era só, ó, somebody love, tudo mentira. Era só para permanecer aí dentro da África e da Ásia, fazendo e acontecendo. O que me leva a pensar, é claro, nesse assunto? Muitas coisas, como por exemplo, a gente viu ao longo da primeira semana aí, última semana de junho e a primeira semana de julho de 2023, acontecimentos bem trágicos em relação aí à França, sobretudo em relação ao assassinato de um jovem de 17 anos, Nahel M, um jovem de ascendência argelina, ou seja, a família dele vem da Argélia, e foi assassinado por ter desrespeitado uma ordem policial de ter parado numa barreira. Bom, ninguém agora vai falar quem é culpado, quem está culpado nisso, quem é inocente, não vou falar nesse assunto. Mas isso tudo gerou na França uma agitação muito grande. E aí, é claro, boa parte das pessoas passaram a questionar também o quê? As políticas públicas feitas pela França para atender a pessoas oriundas de países que outrora foram colonizados pela França. Um deles é a Argélia, e tem mais outros países que estão aí reclamando. E com isso, a gente sabe que não é de hoje, várias e várias pessoas buscam aí refúgios nos países europeus que outrora colonizaram ou ocuparam aí dentro do imperialismo, período do imperialismo, os países do continente africano. E aí, com isso tudo, os países europeus acabam criando algumas medidas, até para fazer de conta mesmo, né? Aquela ideia para inglês ver, estão ajudando tais grupos, imigrantes, concedendo a eles a nacionalidade, no caso dos argelinos, francesa, por exemplo. E aí, isso basta? Isso é o suficiente? E outra coisa que eu percebo também, hoje nós vemos muitos países europeus defendendo que a Amazônia brasileira, por exemplo, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser mantida. E recentemente, o presidente Emmanuel Macron, da própria França, foi lá e anunciou que, a partir de agora, o governo francês vai ajudar com a quantia de 2 bilhões de dólares por ano com o Fundo Amazônia, só a França. E vendo também, é claro, recentemente, a CPI das ONGs dentro da Amazônia, aquelas ONGs que estão lá para ajudar os nativos. Qualquer coisa você pode buscar aí no meu Instagram, @professor Thiago Pereira, alguns depoimentos de representantes de tribos indígenas, caciques indígenas, falando sobre o que as ONGs estão fazendo mesmo aí nos seus territórios. Sobre o imperialismo, como é que esses países do continente africano e asiático fizeram para se livrar. Os outros imperialismos que tem, o do Japão em relação à Ásia e o dos Estados Unidos, fique tranquilo, fique calmo. Isso aí nós vamos falar em um outro vídeo. Tranquilo? Vão ficando por aqui. Agradeço imensamente você ter assistido. Não esquece do joinha, não esquece de se inscrever, de seguir lá no Instagram e, é claro, coloque aí no comentário qual é o assunto que você quer ver. Se eu não ler o comentário, você vai lá no Instagram e chama na DM. Tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais.